Quando a gente fala de comida e a gente olha lá para trás, a gente não pode esquecer que em 1980 o brasileiro era considerado um dos mais saudáveis do mundo. Sabia disso? Nós éramos saudáveis. Obesidade era coisa de americano. E ó, obesidade é até um tema espinhoso, é bom que a gente fale disso, porque tem a questão da gordofobia, né? Mas a gente sabe que não é, gente, questão de estética, não é questão de gostar ou não, é questão de saúde. E o fato é que existe até o CID, Código Internacional da Doença, e que define se a pessoa está obesa ou não. E a obesidade traz, por si só é uma doença, mas traz outras doenças que são chamadas comorbidades. E aí, se a gente vai resgatar um pouco dos anos 80, por que não resgatar um pouco da saúde nos anos 80, falando sobre obesidade e o melhor, falando sobre emagrecimento. Recebo agora ele, Dr. Derek Camargo, endocrinologista, que já está aqui. Você não está a caráter, mas eu acho que até tá, viu? Até pouco, né? Até pode, até pode. Porque nos anos 80, se você fosse muito elegante, acho que você usava um terninho usaria assim sim. também. Usaria sim. Não é? Usaria. Seja sim. bem-vindo, Obrigado, Derek. Cláudia. Obrigada por estar aqui com a gente, Sempre muito bom, viu? sempre muito bom. Vamos sentar aqui, ó, pra gente conversar. Eu vou aqui? Pode ir. Deixa eu só puxar essa saia aqui. Naquela época usava muita sainha curta, né, gente? Então, tem que fazer a caráter, é a caráter. Mas vamos lá. Doutor, você me ouviu falando, né? Nos anos 80, você não era nascido ainda, obviamente, mas... Eu já era. As pessoas, elas eram bem mais magras. Bem mais magras. Elas comiam muito melhor, né? A Revolução Industrial, principalmente nas comidas, foi o que trouxe essa pandemia aí. Isso sim, foi uma pandemia de comidas industrializadas, ultraprocessadas, e isso foi trazendo um ganho de peso, consequentemente, a toda essa revolução industrial na cozinha. Fast food, comidas rápidas, comidas que duram 3 meses na geladeira. Isso tudo foi fazendo com que o brasileiro comesse cada vez pior, cada vez mais rápido. O estilo de vida em São Paulo ainda fez com que ele fosse comendo cada vez mais rápido, não pensasse para comer mais. Ele só pega, come alguma coisa e sai. Não pensa mais em mastigar, ter a digestão bem feita. Então isso também teve um grande incentivo aí para o ganho de peso da população brasileira. E você percebe na fala do Dr. Derek que é gradativo. Assim como a gente precisa entender que a gente não engordou de um dia para o outro. Tudo é gradativo, né? Mas se a gente não parar, a situação vai ficar cada vez pior. Porque a Revolução Industrial é fato, aconteceu, mas a indústria vem cada vez mais agressiva, querendo viciar a todos nós com comidinhas saborosas e viciantes e engordativas. Exato. E que não proporcionam saúde e qualidade de vida, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. E assim, são os alimentos ultraprocessados, alimentos com muita gordura. Você pensa assim, alimentos que não é possível que não seja nocivo à nossa saúde, um alimento que você deixa na prateleira por 3 meses e não estraga. Então, acidulante, edulcorante, emulsificante, conservante, tudo isso está embutido na nossa comida. E quando, na verdade, você deveria só descascar e comer. Ou fritar e comer, um hambúrguer, ou um bife, um frango, um ovo, por exemplo, né? Vegetais aí que tem em abundância geral. O Brasil é um país maravilhoso, né? Rico em agricultura, então a gente deveria comer muito mais limpo e muito mais saudável. Mas a correria, principalmente do dia a dia, e a disponibilidade, e principalmente o preço hoje em dia, que baixou muito, você come fast food muito rapidamente, né? Pois é, você sabe que todo mundo justifica muito essa questão da obesidade, de comer errado, com o seu tempo escasso. Mas eu acho que a gente precisa realmente ser verdadeiro. Se olhar lá para trás, gente, as pessoas sempre trabalharam muito. Existia dificuldade porque não tinha celular para resolver as coisas, né? Eu me lembro da época em que a minha mãe tinha 3 empregos. Ela saía de um hospital para o outro, terminava no final do dia, tinha 3 filhos para cuidar em casa e não tinha a facilidade que a gente tem hoje em vários segmentos. E meu pai, idem, né? Agora, não tinha fast food. Eu me lembro a primeira festa que eu fui numa rede de lanchonetes famosa. Era um evento. Comer um hambúrguer era um evento. E a gente via só em filme americano, né? A gente via em filme americano. E aí, eu lembro bem também, essa época foi 1990, início de 90, mais ou menos. E aí começou esse negócio que começou uma atrás da outra. Aí as concorrentes vieram também, grandes marcas aí de fast food. E inundaram, né? Inundaram. Difícil você passar numa avenida grande em São Paulo hoje que não tenha pelo menos 2, 3 fast foods aí para você
poder parar rápido e comer. Em 5 minutos você sai do drive-thru, já está com a comida na mão. Só que aí vem um combo de hambúrguer, vem batata frita, vem refrigerante, tudo que não presta. E tudo que realmente vicia, que atrai, que é gostoso e que muitas vezes a gente não consegue dizer não. Agora, existe, porque tem gente lá assistindo falando assim, não é o meu caso. Eu como super direitinho, mas eu engordei e eu não estou conseguindo emagrecer. Existe comer certinho, ter engordado e não conseguir emagrecer? Existe também. Alguns fatores influenciam muito para isso. Primeiro, o metabolismo, que aí a gente pode pensar numa doença tireoidiana, o próprio metabolismo da idade da mulher, por exemplo, na menopausa, no homem na andropausa, esses hormônios vão diminuir e vai também ser diminuído o metabolismo dessa pessoa. Então, ela vai ter que fazer tudo um pouquinho mais de exercício, um pouquinho mais de acertar a dieta, comer um pouquinho menos de quantidade, porque ela já não gasta como gastava antigamente. É tudo um pouquinho mais e comer é um pouquinho menos. Exatamente. Mas dá para comer bem, dá para comer saudável e dá para ser gostoso também, né? Existem inúmeras receitas para a gente poder fazer um molho de salada gostoso, por exemplo. Eu sempre posto, às vezes, isso na internet. E é um negócio que dá para você fazer e ser saudável. Então, não tem necessidade de você só, vou fazer dieta. Vai ser ruim. Na verdade, não. Na verdade, às vezes é bem gostoso, né? Então, é mais ou menos por esse caminho. Encontrar, eu acho, também outras fontes de prazer, né? A gente, com o passar dos anos, dos anos 80, vamos falar para cá, a gente focou muito na alimentação como um grande prazer. É o restaurante, é a lanchonete, é a festa do hambúrguer, é a festa da pizza. Mas existem coisas como, por exemplo, a dança, o encontro com os amigos, exatamente, né? Que foram sendo deixados de lado e que ajudam que a gente tenha atividade física. Exatamente. Também. A gente hoje, muitos dos encontros, eles são pautados em alimentação, né? Então, vamos encontrar, vamos. Então, vamos aonde? Vamos num barzinho, aí já tem um chopinho pra gente tomar, já tem não sei o quê. Tudo bem fazer isso de vez em quando, mas isso tem que ser a exceção, né? O esporádico. Hoje em dia é tudo muito pautado em fazer churrascão, vamos todo mundo lá comer e tomar cerveja, tomar gin e tal. Então, assim, deveríamos ter mais encontros, por exemplo. Vamos encontrar num parque, vamos dar uma caminhada, todo mundo tomar uma água de coco, depois a gente fica conversando, que é legal também, é bacana. Tudo é legal, né? Eu acho que tudo é exagero que é o maior problema, né? Então, exagerar também de sair para comer e fast food também é ruim. Não que você não possa fazer isso esporadicamente, né? Que assim, a comida, ela é atrativa, ela é gostosa e principalmente o que dá esse gosto é a gordura. E é uma comida cheia de gordura. E isso que dá sabor na comida. Então, assim, esporadicamente, eu acho que não é o maior problema. O problema é virar isso uma rotina, né? Tem gente que come num restaurante desses fast foods aí 3 vezes por semana. Aí fica difícil, né? Aí é complicado. Ontem saiu num grande portal na internet que essas injeções, as canetas emagrecedoras, elas podem, se mal usadas, provocar a obesidade. As pessoas, parece que se usarem errado, ou se param de qualquer jeito, elas acabam engordando. Explica um pouquinho isso pra gente, porque virou uma febre. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, mas eu tô falando das canetinhas tipo Ozempic, Saxenda. Sim. Agora tem a Monjaro, a nova, né, que vai sair. Chama Monjaro. Essa eu nunca ouvi falar. Essa é a próxima geração, que chama, o princípio ativo dela é a Tirzepatide. Ela vai sair provavelmente pós-agosto, setembro. Nos Estados Unidos já está vendendo. Aliás, alguns pacientes meus que viajam para lá perguntam como tomar e tal, eu já oriento, mas ainda não temos aqui no Brasil. Ela vai chegar do meio do ano para frente. É a próxima geração da Ozempic, que é a última que a gente tem, né? Bom, então em relação ao que a gente tem... O que a gente tem hoje. O que a gente está fazendo de errado ou as pessoas estão errando porque elas estão engordando depois mais? O maior problema é você tomar da forma errada e parar da forma errada também. Porque existe uma sequência para a gente começar a fazer o uso do Ozempic ou do Saxenda e começar a fazer esse uso, continuar esse uso, ter o resultado que você alcança e tirar essa medicação aos poucos. Algumas pessoas precisam tirar aos poucos, outras não. Depende de algumas avaliações médicas, depende se a pessoa está com as vitaminas ideais, em níveis ideais, depende se ela está com uma reposição hormonal em dia ou se não precisa de reposição hormonal. Às vezes você coloca a reposição hormonal, você muda o tratamento da injeção. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar, mas o principal é usar sem acompanhamento médico. Muita gente usa sem precisar, não tem indicação nenhuma, aí passa mal.
começa a ficar com ânsia, com náusea, quer vomitar. Então, existem várias técnicas para a gente usar para fazer uso dessa caneta, que foi liberada pela Anvisa, inclusive, não é mais um tratamento off-label, né? Aquele tratamento que a gente usa para uma coisa, mas ela não foi feita para isso, né? Então, a gente consegue usar hoje ela de forma adequada, aprovada pela Anvisa, mas principalmente tem que ter acompanhamento, tem que ver se há necessidade de fazer o uso. E se quiser fazer uso para emagrecer, tem que ver a quantidade que essa pessoa pode tomar. E isso os exames falam para a gente. Ah, então não pode ouvir a amiguinha que está tomando e você falar, também vou fazer isso, porque vende na farmácia sem receita médica, né? Sem receita médica, exatamente. E aí as pessoas vão usando como elas entendem que é para usar. Exatamente. A notícia boa é que dessa última medicação que a gente tem hoje, que é o Ozempic, foi quebrada a patente, né? Então, a indústria farmacêutica está começando a produzir os genéricos dela, então o preço vai cair muito, porque ela tem um preço muito elevado, né? Para usar na população em geral, né? Mas eu acho que até por isso que as pessoas param de usar de repente. Porque assim, chegou, emagreci agora, não vou mais gastar essa fortuna. Exato. Porque custa caro. Mas vou te colocar numa saia bem justa agora. Vai lá. Mas vai. Vamos tentar. Você confia no remédio genérico? Olha, na verdade, o que a gente tem que pensar é de onde vem esse remédio, né? Hoje a Anvisa aprova de dois ou três distribuidores trazerem o princípio ativo dessa medicação, por exemplo, que é o semaglutida. E esses 3 são homologados pela Anvisa. Então, elas vão ter que ser produzidas de acordo com o que a Anvisa homologou e orienta essas empresas. Então, eu acho que assim, acho válido. Já passei para alguns pacientes isso, se deram super bem com a medicação. Ah, mas já existe então no mercado? Já começou em novembro do ano passado já. Então, só para a gente ter uma ideia de preço, metade do preço. Metade do preço de marca da Isso. Ozempic. Se você quiser que eu fale o preço, eu também pode. A Ozempic custa aproximadamente R$ 1.000, R$ 1.100. O genérico vai custar 550, 600, vai. Mais ou menos isso, é metade do preço mesmo. E você consegue fazer o uso do mesmo jeito. E assim, os meus pacientes que utilizaram essa medicação genérica, todos relataram que o efeito foi o mesmo. Eles já usavam o Ozempic e passaram a usar o genérico porque está na mão ali, vamos tentar. Também chama semaglutida. Isso, chama só semaglutida. Agora, existe uma outra medicação que essas canetinhas existem, que é a semaglutida, o Ozempic, existe ela em forma oral. E aí leva um nome de Rybelsus. Essa não serve para emagrecer. Pelo menos as doses têm que serem ajustadas muito para cima e acaba ficar mais caro o molho que o frango. Porque essa é para diabetes? Essa é para diabetes. Diabético leve, tipo 2, não é para qualquer um usar. E principalmente para emagrecimento não funciona. Essas canetinhas, para quem não tem problema de diabetes, pode causar diabetes? Não causa diabético. Ela age a nível gastrointestinal, na verdade, que a gente fala, que são os hormônios gastrointestinais, análogos da GLP-1. Só que o que acontece é que você não pode usar ela a livre demanda, porque se você fizer o uso errado dela, você vai acabar tendo até hipoglicemia. Você vai comer pouco, vai comer mal, vai comer pouco carboidrato, ainda vai lá e joga a canetinha. Baixa mais ainda a sua glicose. E aí você pode passar mal. E aí faz o efeito contrário que a gente não quer, né? Por isso que tem que ser avaliado o uso dela. Ou alguns parâmetros como insulina, glicose de jejum, hemoglobina glicada, que estão no exame de sangue, a gente consegue se basear muito por ali e ver qual é a quantidade que essa pessoa consegue usar. Então, assim, é muito interessante que façam os exames, passe no médico, ele vai te orientar para você tomar do jeito certo. Porque o médico, às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou, o médico não vai querer passar para mim. Na verdade, hoje a gente pensa assim, é mais fácil eu orientar da maneira certa para o paciente, porque eu sei que ele vai usar. Ele vai usar, não precisa de receita para comprar, é mais fácil eu orientar ele a tomar da maneira certa do que deixar ele ao Deus dará e tomar de qualquer maneira. Eu oriento, falo, olha, não tem indicação de tomar. Tá? Não tem, não, mas eu vou usar. Não, então você vai usar, use de forma branda, tal. Mas a gente orienta muito, porque o paciente, hoje a informação está muito na mão, né? Então o paciente vai acabar usando. Então a gente orienta da melhor maneira possível, mas é legal procurar o médico, fazer os exames que não tem erro. Isso é o mais importante, né? Eu contei para vocês que eu dei uma emagrecidinha, alguns perceberam. Você emagreceu bem, você está treinando bastante também. 6 quilos, eu fui lá no Dr. Derek. Ele é paciente agora. E faz diferença. Faz diferença, é legal, né, o tratamento? Muito legal. Bacana. Você falou de reposição hormonal. Semana passada, que dia é hoje? Quinta. Hoje é 30, quinta. Eu acho que foi na segunda-feira, talvez, não me lembro exatamente. A gente recebeu uma médica, uma hematologista, e ela deixou um alerta aqui em relação à reposição hormonal para o risco de trombofilia. Para quem tem, né? Sim. Trombofilia. Inclusive, ela falou que a gente precisaria sempre conversar com o médico, pedir para fazer esses exames. E aí as pessoas ficam muito na dúvida,
Faço a reposição hormonal? Não faço? Como é que é isso, doutor? Eu entendi a pergunta, mas assim, depende, são casos e casos, principalmente o caso da trombofilia. Não é todo mundo que tem, é predisposto a ter uma trombofilia, existem alguns exames para a gente detectar esse tipo de acometimento, mas o principal que a gente tem que pensar é o seguinte, esse paciente vai ter risco de trombose fazendo reposição hormonal? Não necessariamente, principalmente pelo tipo de hormônio que é utilizado, que a gente chama de hormônios bioidênticos. Isso que eu ia te perguntar. Desses hormônios. Até falei, bioidêntico, porque o hormônio do ser humano é do ser humano, o bioidêntico é feito na farmácia. É feito em laboratório, só que ele é idêntico biologicamente, então ele é o mais próximo que a gente tem do nosso próprio hormônio. A gente chama de bioidêntico, ficou conhecido como bioidêntico. Na verdade é uma testosterona base, né? O nome dela, o correto seria testosterona base. Só que o testosterona ficou conhecido como testosterona bioidêntica porque é a mais próxima que a gente tem. E é o hormônio que a gente deve utilizar quando a gente faz reposição hormonal. Não se deve utilizar hormônios principalmente sintéticos, a maioria é trombótico sim, porque ele é um remédio, ele é um similar, ele é um hormônio símile que a gente chama, que ele é um remédio. Ele faz o que tem que fazer, mas ele tem um monte de efeito colateral junto. Então, por isso que tem que fazer o uso exato, correto, da testosterona certa, que aí você minimiza, assim, drasticamente o risco. E nos meus exames tem todos os exames para coagulação, anticoagulação, tem exame de hemograma, para a gente ver hematócrito. Isso eu sei, né? Porque eu tô bem amparada. Eu fiz um mundo de exames, São né? 103 exames. Olha que loucura. Agora, é bom que você preste atenção e esteja também. Eu gosto sempre de falar um pouquinho de reposição hormonal quando a gente fala de obesidade, porque com a queda hormonal, com a menopausa, com a andropausa, a gente engorda mesmo, né? Então, a gente precisa pensar aí em todas as pontas para que a gente possa voltar a ter o peso ideal. Não é o peso ideal porque é o que fala a mídia, porque é o que manda nas redes sociais, não é ditadura. É o peso ideal para a sua composição e para que você tenha saúde e qualidade de vida. Eu gosto de falar isso porque existem grupos, inclusive, doutor, no Instagram e no Facebook, que me chocam. Esses dias eu caí num grupo de mulheres na menopausa. E aí, minha amiga, cuidado, é uma indicando para outra um remédio que compra-se na farmácia, sem prescrição médica, que é hormônio sintético e que pode causar doenças seríssimas e fatais como a trombose. Esse é trombótico com força. Não caia nessa, não pode sair usando aquilo que a amiga está usando se você não passou no médico, se você não fez exames, não é? Exatamente. E assim, é um hormônio que não se utiliza há, sei lá, pelo menos uns 15 anos, né? A gente está falando de uma coisa muito... Ai, uma coisa obrigada. muito A minha antiga. Paquita, gente, volta aqui, volta aqui. Olha que coisa mais linda, não? Tá linda demais essa Paquita, obrigada. É a minha pitucha. Maravilhoso. Então a gente está falando de hormônios que não se usam há muito tempo, né? Hoje a gente sabe que pouquíssimos hormônios a gente faz via oral. A maioria ou é transdérmica, que é o gelzinho, ou é injetável, que a gente faz no glúteo, ou subcutânea, né? Hoje tem também a opção dos implantes também, ainda muito caros ainda, mas é uma opção também. Mas a gente não faz praticamente nunca nenhum hormônio de via oral, né? Salvo aí oxandrolona, salvo o hormônio tiroidiano, que a gente faz, mas assim, ainda com ressalvas. A gente faz e acompanha o paciente, no caso do oxandrolona. O da tireoide não, é micrograma, uma dose muito pequena, né? Que deveria ser sempre passada em micrograma, né? E eu acho que esse é o caminho. Mas a gente tem muita segurança em fazer esses hormônios hoje. A reposição deles é muito segura, é muito fácil de ser feita para quem é especializado nisso e não vai causar maiores problemas para os pacientes. Perfeito. Bom, será que a gente tem mais tempo? Hoje eu estou meio perdida aqui com essa festa. Eu volto aqui, tem perguntas, é isso? Então faz assim, vamos continuar. Hoje eu vou fazer as perguntas, tá? Mas depois, se tiver alguma dúvida, você pode mandar direto para o Dr. Derek Camargo, ou manda para mim que eu encaminho para ele, não tem problema. Dr. Derek Camargo, tudo junto no Instagram. Doutor, você falou de oxandrolona, que é um outro tipo de hormônio, e aí você falou que eu tô treinando bastante, as pessoas me questionam muito, falam assim, Clau, será que você não vai ficar muito forte? E aí eu queria que você falasse da importância da musculação. Até fiz um post semana passada, escrevi bastante, segunda-feira, escrevi bastante sobre o que eu penso, o que eu aprendi aqui com vocês, né? Com os médicos que vêm aqui, que eles me ensinam o tempo todo, mas para ficar daquele jeito que a maioria de nós não quer ficar, que é bem fortona, bem grandona, né, vai? A gente teria que fazer o quê? Uma mulher que
vai à musculação todos os dias, que faz a sua reposição na medida, ela ficaria daquele jeito? Em 10 anos. É muito demorado. E ninguém fica Quer dizer, tão em focado... 10 anos vai dar, né? Porque a gente vai envelhecendo, não vai conseguir. Exato. E vai perdendo cada vez mais hormônio, perdendo a capacidade de absorção de nutrientes. Assim, é muito difícil ficar daquele jeito. Demanda... Sabe o jeito que eu tô falando, que o Dr. Derek tá pensando, né? Fortona mesmo, sabe? Como é que é o nome? Não, Graciane Barbosa. Isso! Esposa do Belo. Então, não é assim, Ela né? é bem forte, né? Ela é bem forte. Então, para ficar daquele jeito, a gente tem que ter um acompanhamento muito de perto, principalmente do médico, do nutricionista, a dieta tem que ser muito limpa e treinar em alta intensidade sempre. Ela é uma atleta mesmo, né? Ela é uma atleta mesmo. Eu acho que perde um pouco a feminilidade da mulher. Mas, assim, é minha opinião pessoal isso. Acho que ficar muito forte perde um pouco. Mas ela gosta daquele jeito, outras mulheres gostam, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? É o que cabe para cada um. Exatamente. É só porque, às vezes, as pessoas ficam com receio. Falam, eu queria fazer, mas eu tenho medo. Tenho medo de ficar com a voz grossa, eu tenho medo de ficar muito forte, virilizada. Isso acontece na reposição hormonal? Não. Para acontecer isso, tem que tomar muito errado, muito errado. E assim, as dosagens, a gente estava falando de ficar daquele tamanho, uma pessoa bem mais forte, as dosagens chegam a ser, por exemplo, da reposição hormonal que eu faço normalmente nos pacientes, chega a ser dosagem 10 vezes maior. Então é muito maior, com muito mais treino, muito mais intensidade, alimentação muito regrada. A pessoa quase vive para aquilo, né? E não é de uma hora para outra. Isso vai demorar aí cerca de 3, 4, 5 anos para a pessoa chegar naquele nível de musculatura, né? Então tem que querer muito e também tem que fazer umas coisas que eu não compactuo tanto, que seriam mais ou menos uma reposição hormonal, que já sai de uma reposição, já começa a ficar um ciclo, né, de hormônios, né? Aí é diferente. E olha, para fechar esse assunto, mais uma pergunta que eu tenho que fazer é em relação aos problemas da tireoide, né, do hipotireoidismo, porque tem muita gente que até usa essa bengala, né, fala assim, eu sou obesa porque eu tenho hipotireoidismo. É de fato uma desculpa ficar obeso porque tem hipotireoidismo? Não é uma desculpa, porque a gente costuma dizer, entre os médicos principalmente, você vê estudos científicos sobre isso, hipotireoidismo, quando a pessoa faz a reposição do hormônio, e aí seja o Puran, Sintroid ou Tirox, qualquer remédio que você tome, você para de ter hipotireoidismo. Você fica uma pessoa que não tem mais problema de tireoide. Então a gente chama de eutireoideu, né? Que é o cara que não tem problema, o paciente que não tem mais problema de tireoide. Quando você repõe esse hormônio, você repôs o que está faltando e acabou. Não tem mais esse problema de tireoide. E agora uma coisa que é interessante a gente falar também, Cláudia, se você me permite, em relação à reposição hormonal. Muitos médicos falam muitas vezes ser contra a reposição hormonal. E isso é uma batalha que a gente encara praticamente todos os dias, né? Então, às vezes o médico fala, cara, a reposição hormonal não faz bem, vai repor testosterona, o paciente pode ter efeito colateral, tal. Tá bom. Aí esse mesmo paciente é hipotireoideu, ele tem hipotireoidismo. O que ele está repondo? Hormônio tireoidiano. Então vamos tirar dele esse hormônio tireoidiano. Não, mas ele é diabético tipo 1, tem que tomar insulina. Insulina é um hormônio. Está tomando todos os dias a reposição hormonal. Diariamente, várias doses. Então vamos tirar a insulina desse paciente também. Por que não a reposição de testosterona para melhorar a vida do paciente? Reposição de GH, reposição do hormônio do estradiol, por exemplo, que melhora a absorção do cálcio, tira a mulher do osteopenia, osteoporose, de quebrar, fratura em osso e tal. Por que a gente não deve fazer essas reposições? Então, fica esse questionamento principalmente porque muitos médicos eles falam, mas o paciente está tomando remédio da tireoide. E é uma reposição hormonal como qualquer outra, né? Então, assim, a gente precisa olhar com melhores olhos para a reposição hormonal. Olhar isso como qualidade de vida mesmo, né? Qualidade de vida, melhora a vida da pessoa. Você mesmo falou, é outra coisa fazendo tratamento, reposição hormonal. Melhora muito a qualidade de vida, né? Com certeza. Nossa, é outra disposição, inclusive, né? Exatamente. Aliás, a obesidade, que é o nosso tema principal aqui, ela traz muita perda de qualidade de vida, né? A pessoa fica mais prostrada, mais desanimada, exatamente, mais entristecida. Você sabe o que a obesidade, o ganho de gordura corporal traz? Diminuição da produção dos hormônios. Muito bem, doutor Derek Camargo, maravilhoso. Obrigado. Falei que você não era nascido na década de 80, mas você devia de ser um menininho nessa época. Novo, mas tem alguma música que você goste dessa época? A gente tem uma banda que daqui a pouco vai entrar aqui, que toca tudo. Eles são incríveis.
incríveis? O que você gostava de ouvir naquela época? Eu ouvia muito Cazuza, ouvi muito Barão Vermelho, ouvia Paralamas, ouço até hoje. Eu vim no carro ouvindo Biquíni Cavadão, que eu gosto muito. Nenhum de Nós. É tudo mais ou menos da minha época. Você curtia RPM? Muito, Paulo Ricardo, maravilhoso. Eu pedi para eles começarem com uma música do RPM que eu amo. Olhar 43? Olhar 43. Não foi combinado, hein? Não foi combinado, não foi combinado. Não foi combinado. Bom, você pode dedicar essa música para a doutora Viridiana se você quiser. Mas com o maior prazer, aquela linda, maravilhosa, mãe das criancinhas lá, nossos filhos lindos. Meu amor aí é Viridiana. Aliás, que linda a sua esposa, ela é muito linda, né? Linda, parece uma princesa. Eu acho que ela teve dó de mim quando eu comecei a conversar com ela. Ela falou, tá bom, vou dar uma chance pra esse rapaz aí. Ela é muito linda, ela é muito linda. Você tá de parabéns. Beijo, meu amor. Saudades. Doutor Derek, vou passar os contatos dele, você pode marcar e ir lá bater um papo, é drderekcamargo.com.br, no Face também, Derek Camargo, no Insta. E o WhatsApp, você marca inclusive a sua consulta no 119 4564-6108, 119-4564-6108. Doutor, obrigado, foi uma alegria, muito obrigada e até a próxima. Adorei, obrigadão. Obrigada.